Mas que episódio foi esse? E aí, vozinho e vozinha, tudo bem com você? Eu sou Esther Tavares e sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos falar sobre o quarto episódio da segunda temporada de Percy Jackson com spoilers. Então, se você ainda não assistiu, pausa esse vídeo, vai lá assistir e volta aqui porque a gente precisa conversar. Então já deixa o like e se inscreve no canal. Eu quero começar falando logo sobre esse flashback porque ele teve algumas mudanças e foi muito importante pra gente aprofundar no passado da Annabeth. Inclusive, gente, que fofinha! A Minnie Annabeth, gente, que coisa maninha! Vamos lá. Primeiro que esse flashback começa com a Annabeth indo até o antigo esconderijo do Luke, onde ele guardava alguns suprimentos que eles vão precisar para a viagem por Mar de Monstros. Então, nesse momento, a Annabeth tem uma memória de quando ela veio anos atrás, quando ela, o Luke e a Talia estavam fugindo de monstros. E nesse momento, nós vemos que o Luke dá para ela um berloquezinho que veio como brinde numa caixa de cereal e diz para ela que é um amuleto de furtividade, que enquanto ela estiver usando, nenhum monstro vai conseguir encontrar. E nesse momento, a Talia encontra, não um monstro, ela encontra o Grover, nosso querido sátiro, que foi atrás deles para levá-los para o acampamento Meio-Sangue como protetor do trio. Porém, a Talia e o Luke, já nesse começo, já não querem ter nada a ver com os deuses, muito menos com os pais deles olimpianos. Então eles resistem a essa oferta de princípio. Mas o Grover já dá logo um aviso para Talia que quanto mais velha, mais forte e mais inteligente ela se tornar, monstros cada vez mais perigosos irão atrás dela. E ela não quer que monstros cada vez mais perigosos vão atrás da Annabeth. Então ela já fica um pouco mexida, mas a princípio ela não quer ir para o acampamento de jeito nenhum. Inclusive, quem fica muito emburrado com essa proposta é o Luke, que já mostra que ele tem um berço deste tamanho. Porém, no meio da noite, a nossa Minnie Annabeth acaba perdendo o Berlock e vai atrás para procurar. Nisso, ela é capturada por Ciclopes e quem tem que ir salvá-la é a Talia. Inclusive, nessa cena, nós já temos um vislumbre do bracelete da Talia que vira um escudo contra monstros. Então, ele é bem importante. Inclusive, aquele arpão dela, que inclusive parece a arma da Clarice, nos livros a gente já sabe que aquele arpão dela dá choques elétricos. Afinal, como filha de Zeus, ela tem poderes dos céus, e os céus produzem raios. E por causa dessa captura da Annabeth por Ciclopes, a Talia, ela fica tocada, porque ela não quer que nada aconteça à Minnie Annabeth. Inclusive, ela diz pro Grover que se alguém se mexer com a Annabeth, vai ter que se ver com ela pessoalmente. Eu tenho medo. Pela cara que ela fez, eu não mexer com a Annabeth, se eu fosse você. E nesse momento, a Annabeth, que tá contando um pouco pro Percy do que aconteceu, ela diz que, na verdade, foi nesse momento que a Talia decidiu se sacrificar. Porque quando eles já estavam chegando ao acampamento, eles são atacados por fúrias, a Talia fica para trás e ela acaba virando a nossa árvore protetora por ficar para trás. E Zeus, para honrar o sacrifício dela, transforma ela na proteção. Esse flashback já traz pra gente algumas mudanças em comparação com o livro. Porque, como eu disse lá no primeiro episódio, nos livros, quem ataca o Luke, a Talia e a Annabeth na entrada do acampamento são Ciclopes, e aqui na série são Fúrias. Mas eles não deixaram de lado o trauma da Annabeth com Ciclopes. Eles colocam o Ciclopes em outro ponto decisivo, no qual a Annabeth se culpa muito, porque ela diz que já porque ela foi capturada por aquele Ciclopes, é por causa disso que a Talia decidiu para o acampamento. E foi o que a causou Noturno. Inclusive, ela diz isso pro Percy, que ela se culpa muito pelo que aconteceu pela Talia, porque se não fosse por ela, a Talia nunca teria ido para o acampamento. E com isso, ela nunca teria virado uma árvore. Inclusive, nesse momento, eu acho muito fofo, mas também bem interessante, que a fala do Luke alugou um triplex na cabeça da Annabeth, porque ela se culpa pela Talia ter tomado aquela decisão de ir para o acampamento. Afinal, ela só conhecia ela há 2 meses, não era tempo suficiente para elas se conhecerem bem. Mas o nosso Percy é emocionado. Jackson diz pra ela que ele não precisou de 2 meses, ele só precisou de 2 dias para perceber o quanto ela era incrível. Inclusive, a Annabeth diz para ele que não são as grandes decisões que ela consegue antecipar que fazem um plano dar errado ou um plano dar certo. São as pequenas decisões humanas que ela não consegue prever que a deixam ansiosa e que geralmente estragam tudo. Mas, novamente, o Percy diz para ela que se ele conseguiu fazer tudo de extraordinário que ele fez até agora, foi porque a Annabeth proporcionou isso para ele. Então que agora eles iam fazer o impossível juntos.
Agora vamos voltar pro presente, que eu já gastei muito tempo nesse flashback, mas foi bem importante. Já no presente, depois do Tyson consertar o motor do botezinho deles, ele e o Percy têm um momento de aproximação entre irmãos, onde o Tyson diz que ele não gostou, que a Annabeth falou pro Percy que ele era perigoso, que ele não gosta que fale assim com o irmãozão dele. Mas o Percy explica pra ele que foi por causa da Annabeth que ele conseguiu cumprir a missão dele no ano passado. Então ele confia plenamente nele. Inclusive, eles têm um momento de zoação entre eles, que assim, eu tenho um irmão, gente, e eu posso lhe dizer, é bem assim que funciona a dinâmica. Só que esse momento amorzinho é logo estragado pela Clarissa, que já chega destruindo o moto. Inclusive, cara, o Tyson perdeu um tempo consertando esse motor pra Clarissa chegar a explodir tudo. Coitado, não é valorizado por um minuto. E ela já chega exigindo por Percy as coordenadas corretas do Mar de Monstros. Porém, nossa Annabeth, filha de Atena, já vai negociando com a Clarice, propondo que seja muito melhor pra Clarice que eles entrem a bordo na missão dela. Porque Annabeth conhece todos os desafios que eles vão ter que passar no Mar de Monstros. O Tyson é ótimo com caldeiras, então ele ajudaria muito no motor do barco. E o Percy é filho de Poseidon. Não precisa de muita explicação. O mar é o lar dele, né? Porém, a Clarice, ela mostra que ela já tem homens cumprindo esses papéis, e muito bem. Só que aí, esse é o vacilo dela, porque ela mostra quem é que tá cumprindo qual função. E enquanto Percy desafia ela para um duelo individual, inclusive, gente, que coisa linda ver esses dois lutando. Que luta bem feita. Eu gostei muito, mas já deu pra ver muito das habilidades de luta da Clarice e do Percy. E esses dois lutando um contra o outro. Poesia! Enquanto isso, a Annabeth fica invisível com seu bonezinho e devolve pro submundo justamente esses homens que estavam cumprindo essas missões. Agora a Clarice não tem outra escolha senão aceitar eles no barco. Ei! Já a bordo do navio, o Percy, a Annabeth e a Clarice precisam decidir qual desafio eles vão escolher. Porque eles podem ou passar pela Scylla, que é tipo uma serpente gigante, onde você precisa sacrificar 6 homens para poder passar por ela. Ou eles podem ir pelo Charybdis. Inclusive, Percy, eu te entendo muito bem, porque nem eu consigo pronunciar esse nome. É um nomezinho feio. Onde eles basicamente precisam sobreviver a um redemoinho cheio de dentes. Eu achei pouca coisa. Coisa simples de passar. A Annabeth explica que a decisão mais sensata seria passar pela Scylla. Afinal, o exército da Clarice já não tá muito vivo, então não faria tanta diferença. Só que a Clarice não quer sacrificá-los, porque ela prometeu pra eles que eles iriam voltar pro Elísios. Mas ela fica sem muita escolha quando o Percy diz que a escolha certa é a Scylla. E o argumento dele é que é porque simplesmente é a escolha da Annabeth. Se a Annabeth escolheu, então é certa. Enquanto a Clarice fica maturando essa ideia, o Percy e o Tyson estão lá no timão do navio e o Tyson se pergunta como é que a gente sabe onde a gente tá? Só tem água. E nesse momento o Percy dá as coordenadas exatas de quanto falta, velocidade, correnteza e o Tyson faz, como é que você sabe disso? E o Percy, como é que eu sei disso? E aqui nós temos um vislumbre desse poder do Percy Jackson de se guiar perfeitamente pelos mares. Ele solta esse homem no meio do mar, ele se acha. E o Tyson também se pergunta se ele vai ter alguma habilidade concedida pelo pai. E o Percy diz, então, eu meio que não sei como desenvolver esse poder. Eu meio que me toquei agora que eu tenho. Mas eu acho que você vai conseguir. Então o Tyson vai para as caldeiras. Mas no meio do caminho ele se distrai. Ele acha o Berlock, que a Annabeth tinha jogado no mar, mas voltou. E quando a Annabeth pergunta o que ele tá fazendo lá parado, ele diz, eu tô brincando com arco-íris. Fica meio confuso, a Annabeth vai embora. Só que aí a câmera vira e a gente vê o hipocampo, gente. Eu tive muito medo deles cortarem totalmente a parte dos hipocampos. Einstein, mas o que é o hipocampo? O hipocampo é tipo um cavalo marinho gigante que o Percy e o Tyson conseguem se comunicar com eles por serem criaturas marinhas e filhos de Poseidon. Então eles conseguem se comunicar com eles. E nos livros, o hipocampo, que é amiguinho do Tyson, se chama arco-íris. Ele tava brincando com o hipocampo arco-íris, porque ele é todo colorido. Que lindo! Enquanto isso, nós vemos a Clarice escolher 6 voluntários para o primeiro desafio do Mar de Monstros. E a gente acha que ela vai realmente seguir com o plano da Scylla, mas muito a contragosto, claramente. Então, nós temos um momento de conversa entre ela e o Percy, onde eles discutem muito sobre essa questão de querer agradar o seu pai olimpiano a todo custo. O Percy sabe que o Ares não é muito fácil, afinal, ele enfatiza várias vezes nesse episódio que ele já lutou com o Ares, então ele sabe como é que Ares é. E a Clarice divide com o Percy qual foi a profecia que ela recebeu para essa missão. Depois do Percy dizer para ela que a profecia que ele recebeu da missão dele do ano passado dizia que ele falharia naquilo que mais importava, mas que no final não foi bem assim.
Afinal, as profecias não são tão claras. Inclusive, vamos cortar logo uma pela raiz neste vídeo aqui, porque eu sei que vai ter muita gente que vai querer shippar a Clarice e o Percy só por causa dessa cena. Mas, gente, vamos lembrar, esse aqui é um momento de trégua entre dois semideuses muito poderosos que sabem que o outro é muito poderoso e que eles não se bicam, mas que eles percebem que eles têm um objetivo em comum: terminar a missão e salvar o acampamento. Então, nesse momento que eles têm um objetivo em comum, eles se unem. Mas, gente, bora, não vamos shippar não, que os dois têm outras pessoas em mente. Chegando no Mar de Monstros, nós vemos que a Clarice parece que decidiu ir pela Scylla, principalmente quando os homens dela começam a assumir sendo carregados por uns tentáculos gigantes do bar. Porém, ela muda de ideia quando ela vê o olhar de um dos homens dela, quando ele percebe que ela entregou eles pra Scylla. Sério, gente, a cara de traição até eu fiquei sentida. Então, no meio do caminho, a Clarice simplesmente joga o barco pra cima do Caríbides. E ela decide que não vai sacrificar mais nenhum homem dela e ela vai lutar. Sim. E agora o Percy e a Annabeth, eles tentam contornar a situação. Enquanto a Annabeth vai atrás da garrafa dos ventos para tentar mudar a direção do navio, o Percy vai para proa do navio para tentar mudar as correntes e jogar eles para fora. Enquanto isso, o Tyson tá lá nas caldeiras tentando aumentar a velocidade do motor. Só que nesse momento dá tudo muito errado e a gente só vê o navio da Clarice, que era feito de ferro, indo pelos ares. Literalmente. Inclusive, vai todo mundo pelos ares e o navio começa a se desfazer. E a gente não consegue nem ver para onde que cada um foi jogado. A gente só vê o Percy olhando para cima, já que ele tá na ponta do navio. E a gente só vê no olhar dele um olhar de desespero, sem saber o que fazer. E assim acaba o 4º episódio. Que final foi esse? Eu não acredito que eu vou ter que esperar uma semana pra saber o que aconteceu. Muito obrigada por ter assistido esse episódio até aqui. Te aguardo na próxima semana. E dessa vez a Ilha de Circe vem mesmo aí. Tô animada.